essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Baixe o app da nossa rádio web pelo Play Store para o seu smartphone ou tablet. Ouça a nossa rádio web pelo app Rádiosnet para sistema Android e iOS. Rádio Web AD Santarém, crescendo com você. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical EBD na Web. E hoje no comando do estúdio aqui, nosso amigo Mateus. Deus continue te abençoando, meu irmão. Também ao meu lado, presbítero Isaías, companheiro na apresentação, e o nosso convidado muitíssimo especial, presbítero Antônio José. Nós já fizemos um comando aqui, eu e o presbítero Isaías, o presbítero Antônio José, e a gente promete que não vai apertar muito, não. Quero, assim, agradecer ao presbítero Isaías e ao presbítero Antônio José, que estão conosco nesta manhã, e passar a oportunidade do cumprimento aos nossos irmãos que já estão conectados conosco. Temos aqui a irmã Lene Almeida, minha esposa. Ô, glória! Temos também o irmão Eliseu Garcia, irmã Marlene Santos, irmã Josilene Galúcio e muitos irmãos que já estão conectados conosco. Presbítero Isaías. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para tratarmos assuntos concernentes à palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui também minha saudação aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que nos acompanham, em especial a família, né? Minha esposa Josélia, as filhas que estão certamente acompanhando o nosso programa, e a todos os irmãos que são audiência desse programa, que estão acompanhando esse programa. Que Deus lhe dê um dia abençoado. Presbítero Antônio José. Meu Deus, para mim é uma honra estar aqui. Eita glória. Esse momento para mim é inenarrável. Amém. Estar aqui com vocês nesse momento aqui do aprendizado da Escola Bíblica Dominical.
Glória a Deus. Quero mandar um abraço ao nosso querido presbítero Mardoc, que juntamente conosco compõe a coordenação geral da EBD em Santarém, a irmã pedagoga, a irmã Marilene, que também é uma coordenadora juntamente conosco, compõe a coordenação. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a nossa liderança na pessoa do pastor Washington, pastor Ivanilson, pastor Edenilson Moura, pastor Miranda, pastor Nonato Prado e a todos os demais pastores e obreiros em geral. Quero também mandar um abraço muito especial a todos os coordenadores da EBD, a todos os professores e principalmente aos alunos da EBD. Você que já é matriculado em uma das nossas escolas bíblicas dominical, nós temos aproximadamente 100 congregações espalhadas por toda a cidade e todos os domingos estamos reunidos estudando a Bíblia Sagrada. Faça-nos uma visita, você que ainda não é aluno, ainda não assiste, não participa de uma escola bíblica dominical, todos os domingos às 8h30 da manhã, em todas as nossas congregações, você é convidado muito especial. Mando um abraço também a todos os irmãos da Casa de Apoio ali do Santo André, presbítero Antônio José, presbítero Isaías. Nós estamos fazendo um trabalho nesta Casa de Apoio ali no Santo André e Deus já começou a fazer milagres. Graças a Deus. Um abraço à irmã Francisca Gomes, o irmão José Carvalho, o irmão Francisco de Assis, irmão Walter Camelo, a irmã Maria Mâncio, são pacientes ali, que estão ali naquela casa de apoio, e Deus está fazendo uma obra grandiosa. Pastor Wanderson, sua esposa, a pastora Regina, que estão na comunidade Mirim, ali próximo em Monte Alegre. Muito bem, o tempo hoje, pelo jeito, vai ser muito curto, né? Para o debate, o grande debate que nós estamos iniciando nesse momento, sobre o tema de hoje, que é o cativeiro de Israel ao Reino do Norte. Eu quero, neste momento, abrir a fala dos nossos irmãos e quero dar a oportunidade ao presbítero Isaías para fazer uma introdução a respeito do tema de hoje e, consequentemente, a gente começar a debater aqui em perguntas e respostas. E você que está conosco, conectado através das mídias sociais, participe, mande suas perguntas, participe, interaja conosco e certamente Deus vai agir poderosamente nesta manhã. Presbítero Isaías. Glória a Deus. Então, assim, nós vamos estudar hoje a lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Certamente outra lição abordaremos o Reino do Sul. E 3 subtópicos são destacados aqui na nossa lição de hoje. Samaria cercada pelo rei da Síria, os pecados do povo e sua queda, e os estrangeiros ocupam Samaria. Então nós vamos estudar algo que já é conhecido, né, da igreja, um assunto bem conhecido, mas assim, que vale a pena a gente rever algumas coisas, alguns assuntos aqui concernentes à história do povo de Deus, o povo de Israel, que ao longo da sua trajetória teve altos e baixos, né? E diga-se de passagem que não foi por falta de aviso, porque Deus sempre avisava, demonstrando assim o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo pelo seu povo, sempre levantava profetas, homens de Deus para advertir o povo, para que não caísse no pecado da idolatria, no pecado da mistura, né, com outros povos pagãos. E infelizmente nós vamos ver que esse reino, o reino do norte de Israel, foi extinto por culpa deles mesmos, né? Pela dureza do coração, pela rebeldia, pela ingratidão ao próprio Deus. E nós vamos certamente discorrer sobre isso na aula de hoje. Que bom. Então vamos começar o nosso debate com o primeiro tópico. Samaria é cercada pelo rei da Síria. O objetivo deste tópico é destacar as injustiças cometidas por Israel. No primeiro subtópico, o presbítero Antônio José, Israel sob o reinado de Jeroboão II. Eu gostaria de lhe passar esse comentário.
Meus amigos, uma das coisas interessantes na vida é que precisamos ver fatos que levaram Israel a chegar a essa situação. Porque as consequências que eles viveram foi drástica. Ou seja, a capacidade de perceber, fazer uma autoanálise e até mesmo um discernimento, enxergar o que esta nação passou, o que estas pessoas vivenciaram e o que esse reino viveu, isso é um exemplo para nós. Porque quando olha, por exemplo, para essa característica, percebemos que Israel colheu aquilo que plantou, enfrentou as tamanhas dificuldades, porque simplesmente tinham um coração endurecido, andavam na ingratidão ao Eterno e eles chegaram ao ponto de viver uma vida medíocre, seguindo orientações, ou há quem diga o seguinte: qual é a maior causa, qual foi a maior influência do povo de Israel? Nessa vida é o seguinte: existe muito, ou você influencia ou você é influenciado. Na época dos reis de Israel, eles eram como que modelos, como tipos, exemplos a serem seguidos. O exemplo maior está dando um péssimo testemunho. O exemplo maior está na verdade indo na contramão às escrituras, e o povo segue. Porque se percebe uma coisa: os reis, eles eram completamente voltados para algumas tendências do povo de Israel. Era a imoralidade sexual, e também era o sincretismo religioso, e também era a idolatria. Então, quando se olha por esse prisma, se enxerga o seguinte: primeiro, que é algo que nós precisamos aprender aqui, colocar em pauta aqui. Nessa vida existe uma máxima e um princípio até bíblico, que a ideia do inimigo do inferno é ferir o pastor e as ovelhas fiquem dispersas. A ideia do inimigo sobre o líder é sempre dessa forma, sempre foi e sempre será. É por isso que os reis eram minados de influências negativas, culturas negativas, pessoas completamente de outros comportamentos, e que o Senhor, na verdade, os advertia que eles tinham que estar completamente distantes desse comportamento e para poder seguir na vontade de Deus. Aí é o grande exemplo que a gente vê uma nação que tinha tudo para dar certo. Irmãos, só vou pontuar para passar para vocês. Queridos, já fizeram uma análise que tem pessoas que tem tudo para dar certo, e essas pessoas só fazem escolhas precipitadas, só tomam decisões absurdas, e elas acabam cavando a sua própria sepultura. Israel tinha tudo para ser uma grande nação, assim como foi na época do Reino Unido. Saul, do rei unido, foi Saul, rei Davi, Salomão. Eles fizeram história. Consequentemente e pontualmente falamos de Davi e de Salomão. Mas vale ressaltar uma coisa: de repente, os formadores de opinião entre o povo, porque o líder é formador de opinião. Se o líder começa a falar: olha, não é bem assim o que a Bíblia diz, olha, eu acho que eu penso diferente, começa a entrar num relativismo, que era assim que era o comportamento dos reis de Israel. Não, vamos manter a nossa fé, mas também vamos chamar isso aqui, vamos puxar isso aqui não tem nada a ver e tal, e se tornava um sincretismo absurdo e religioso. Eu concordo com o que você está comentando, presbítero, e o que me chama a atenção neste ponto aqui
é a falsa prosperidade na época de Jeroboão. Jesus vai dizer nos evangelhos que aquele que edifica a sua casa sobre areia é um alicerce falso, vulnerável, frágil. O vento bate, a chuva bate, a tempestade, e aquela casa, então, construída sobre areia, ela desaba, e é grande a sua ruína. O que me chama a atenção também é o que diz o Salmo 37, ainda falando da falsa prosperidade. O salmista diz assim: não fiques indignado pelo ímpio que prospera no seu caminho. E ele conclui: certamente isso acabará mal. A prosperidade de Israel, calçada através da injustiça social, da mentira, do suborno, da compra, da venda do inocente, do pobre, do miserável, isso é construir riquezas neste mundo pautada na areia, alicerçada na areia. Então isso me chama a atenção neste primeiro subtópico. Eu disse só para complementar também o que os irmãos já falaram. Isso traz assim, algo interessante para os dias atuais, da importância de se preservar o que gerações passadas, o que nossos descendentes, né, aliás, as pessoas que vieram antes de nós, fizeram, prepararam para poder a gente dar sequência. Porque olha só, Davi, Salomão, o trabalho que esses homens tiveram e fizeram todo aquele reinado ali, e aí de repente vem Jeroboão ali e não consegue preservar aquilo, deixa uma lição para nós, porque a gente precisa valorizar o que os nossos pais, o que os nossos avós fizeram. Quando se fala hoje da nossa vida espiritual, né? Quantas coisas a nossa família mesmo já conquistou para nós, e cabe a nós aqui manter uma firmeza, manter um pulso firme para dizer: não, a minha geração também vai dar continuidade, e a minha posteridade também vai ser abençoada por Deus. Então a gente precisa aprender dentro disso aqui também, né? Que é importante que se preserve. Não começar a misturar, não começar a entrar no sincretismo, né? E no relativismo, que é muito comum nos dias atuais. Inclusive, eu quero fazer um ponto aqui baseado no seguinte: eu sempre gosto de fazer uma aplicação sobre esses pontos históricos e acontecimentos históricos bíblicos de Israel. O que eu posso aplicar aí isso para o século 21, para a minha comunidade, para a minha vida, para a minha classe, para a minha igreja? Como é que eu enxergo toda essa conjuntura atual baseada nesse fato histórico? Vale ressaltar uma coisa: hoje se percebe o seguinte: nesta época existe, como o presbítero aqui citou, a falsa prosperidade, né? A gente percebe, eu sou daquele que acredito muito na prosperidade. Eu acredito demais na prosperidade. Eu prego sobre isso. Eu acredito nisso. Só que tem que botar um contraponto nisso aí. Não é porque tudo que está dando certo, Deus esteja lá. Não é que tudo que também que esteja dando errado, o diabo está lá. Não é que tudo que está dando certo é porque as minhas justiças, é a minha obediência. Não é isso. E também não é porque está dando errado, porque eu estou em pecado, porque eu estou cometendo falhas ou transgressão, ou porque tem algum demônio aí na sua vida e tal, etc. Não, nada disso. Nós precisamos fazer uma análise. Isso aqui é uma aplicação pessoal, individual, que cada um faça a sua análise sobre essa questão da falsa prosperidade. Vivemos em um mundo capitalista. As pessoas elas são muito mais valorizadas pelo que elas têm e não é pelos que elas são. E quando olhamos o histórico, vemos o seguinte: até mesmo os sacerdotes, homens da fé, homens religiosos, homens do sacrifício, do templo, eles valorizavam muito mais os que tinham do que os que não tinham. Eles vendavam-se os seus olhos para que eles não enxergassem ou passassem uma vista grossa. Então,
Esse é um contraponto importante para a reflexão. É muito interessante, ainda continuando neste raciocínio a respeito da riqueza, é que é possível, eu não recordo o texto, mas é o livro do profeta Isaías que fala a respeito da bênção transformada em maldição. Imaginemos nós uma pessoa prosperar, porque o conceito de prosperidade bíblico não é o conceito de riqueza que a maioria conhece e fala. Há pessoas que dizem que a pessoa, por ter posses, ter bens, ter dinheiro, é próspera, e nem sempre é isso, né? A prosperidade, ela não é adquirida, ela não é montada, ela não é construída sob meios e alicerces frágeis, de areia, vulneráveis, ilícitos. E a riqueza não, não obstante os meios, o que importa é eu adquirir, é o ter, né? Então, no terceiro tópico, a advertência dos profetas, o aumento da riqueza nacional na época do rei Jeroboão, aconteceu isso com os prósperos. Eles sufocavam aquele menos favorecido, os que não tinham grandes propriedades, que passaram a vender. Os grandes que tinham a posse do dinheiro, isso acontece nos dias de hoje, vão adquirindo aqueles que não têm condição de tocar a sua propriedade, a sua empresa, o seu negócio, e os grandes vão engolindo, como a gente diz, os menores, de forma cruel. Se uma propriedade valia X valor, era comprada por um valor irrisório e insignificante. E isso é algo que pesa muito na balança da justiça de Deus. Deus, ele é a favor do injustiçado. Deus, ele compra as causas daquele que é injustiçado. E principalmente, presbíteros, quando esse alguém é órfão ou quando essa alguém é viúva. Deus compra a guerra, a Bíblia, a briga do órfão e da viúva. Presbítero, isso pode falar, que depois eu queria fazer um contraponto. Pode fazer. Continue para não perder o raciocínio. Não, sim. E eu acho interessante esse seu comentário, porque no mundo imobiliário, quando você percebe que de repente uma certa propriedade tem um valor, ou produto, e aí ele começa a cair. Existem vários fatores para o preço de um produto cair, mas existe a concorrência leal, a desleal e também aquela concorrência predatória, tá? E o que é a concorrência predatória? Que, segundo na verdade a jurisprudência, muitos já sofreram até processos, pagaram indenização. A predatória é aquela pessoa o seguinte: você vende um produto por A e você vende um produto por A. É R$1.000 seu e é R$1.000 seu. Só que tem um detalhe: a terra é sua, o produto é seu, a terra é sua, o patrimônio é seu. Você faz o que você quiser. Só que tem um detalhe: a concorrência predatória, ela faz diferente. Ela começa, na verdade, a desvalorizar o teu produto. Se a rua tinha uma saída, corta a rua. Se a rua tinha 2 entradas, bota só uma. Ela começa, na verdade, a deixar o teu produto cada vez mais sem valor, sem crédito, sem possibilidade de compra, e isso se torna assim uma concorrência completamente predatória. Eu digo o seguinte, porque olhando essa conjuntura do texto, você percebe que existia, na verdade, os que vendavam-se os seus olhos e usava de má fé, porque isso é má fé. Se no mundo dos negócios, gente, é má fé, imagine fazendo uma conjuntura de um texto sagrado, o que isso não será, entendeu? Então, assim, vale ressaltar que essa postura, esse comportamento, que é uma coisa assim, é o comportamento de caráter, isso já estava incutido neles, era um comportamento normal, de levar vantagem. Sabe aquele cara que tem o mal do tio Patinhas, o mal do pica-pau,
que ele só quer levar vantagem, fazendo uma aplicação para os nossos dias. Tem gente assim, que ele não sabe perder. E o cristão, ele tem que entender uma coisa: cara, se um dia ele perder, é porque ele vai ganhar. A matemática de Deus, ou você crê na matemática de Deus, ou você não crê, porque nem tudo a gente vai ganhar. Entendeu? Nem tudo a gente vai ganhar. Então tem momentos que a gente vai perder, e essa perda pode servir de aprendizado, de experiência, de alguma coisa na nossa vida. Eu quero fazer um comentário antes de passar para o presbítero, para a gente finalizar esse tópico, a respeito da usura e da avareza. A avareza, ela é condenada pela Bíblia, tanto quanto a usura, mas existem diferenças. Em que é a avareza? O avarento é aquele que tem apego. Ele junta, mas ele não tem a capacidade de usufruir, porque ele é avarento. Ele tem para comprar, mas ele se restringe, ele segura, ele se abraça. Se possível, dorme com a riqueza dele, com o dinheiro dele, grudadinho, porque ele é avarento. O coração dele está naquilo que ele acumulou. E a usura? A usura é muito semelhante à inveja. O invejoso, ele não quer somente o que você tem, ele quer que você não tenha, e só ele tenha. A usura é da mesma forma: eu quero que tu tens, ainda que eu tenha, seja abastado, mas eu quero que você tenha e que você não tenha. Para quê? Para que eu seja soberano, eu seja o tal. Então, a avareza e a usura, como a inveja, é muito nociva e mata pessoas com essa mentalidade. Presbítero, para fazer as considerações e finalizar esse tópico. Sim, só para a gente colocar aqui uma sequência, né? O tópico 2 por si só já se explica, não precisa muita coisa, a traição do rei Oséias. O terceiro vai falar das advertências dos profetas, mais uma vez frisando isso, que Deus sempre alertou o seu povo, sempre enviou alguém, sempre enviou um profeta. E aqui o comentarista, o Clayton, né, que é o comentarista da lição, destaca aqui principalmente Amós e Oséias, né? Esse último, inclusive, com uma tarefa muito difícil, que é usar a sua própria história familiar para ilustrar uma situação de infidelidade de Israel para com Deus, né? Quando Deus solicita que Oséias se una a uma prostituta, para que assim o povo possa entender: olha, assim como essa prostituta, o povo de Israel está agindo comigo, está me traindo, está me trocando por outros deuses, está me substituindo, né? Ou tentando fazer isso, porque a gente sabe que Deus é soberano e isso na prática não existe. Claro que entristece o coração de Deus quando nós o trocamos, inclusive nos dias atuais, né? É importante destacar isso, que a idolatria, ela não era só naqueles tempos. E aí chama mais a nossa atenção do cuidado dos dias atuais, porque a idolatria, ela ganhou novas roupagens, né? A idolatria ganhou novas roupagens. Então, às vezes, pode ser que a gente esteja caindo no erro da idolatria sem estar apercebido. Às vezes é preciso um profeta, né? Como Deus mandava profetas e continua mandando profetas hoje, advertir a gente: ei, dá uma olhadinha aí, que aquilo que está tirando o teu tempo de leitura da Bíblia, de oração, de consagração, de participação das reuniões coletivas, que são importantes também para a nossa edificação espiritual na igreja, isso está tirando tempo. Então dá uma olhada se não é idolatria. Volta lá onde tu pecaste, onde tu erraste, onde tu caíste, e corrige isso aí, né? Porque hoje em dia, presbítero Antônio José, não sei se você concorda comigo, mas uma rede social, algo que a gente se aplica demasiadamente, pode tomar esse lugar de idolatria na nossa vida. Então é um sinal de alerta que precisa ser colocado assim, para a gente ficar atento, para ver se não tem alguma coisa. Porque aqui o que acontecia com o povo de Israel é que era preciso de vez em quando Deus enviar um profeta para dizer: olha, aquilo que vocês achavam que não tinha nenhum problema, que Deus não estava se importando com isso aí tem grande valor diante de Deus. Ou seja, ele não negocia isso, ele não negocia essa lealdade, essa fidelidade, ele não negocia. Então, nos dias de hoje também ele continua não negociando. Correto, sim. Eu vejo assim, essa questão,
sobre usura e avareza, eu faço uma análise, né, até pelo ponto de vista da advertência bíblica, né, quando os judeus eles poderiam emprestar juros para outras nações, para outras pessoas de outros povos, mas para os seus irmãos eles não podiam emprestar o dinheiro que eles exigiam, né? E quando se refere, por exemplo, ao ponto de vista da avareza, eu conheço vários ricos que são pobres. São pobres, mas eles não são, eles não fazem questão, na verdade, de esconder isso. Eles são declaradamente pobres. Tem até um ditado, uma frase que diz assim, que eles são tão pobres, que eles só têm dinheiro. Isso. E a gente vê esse comportamento baseado em alguns pontos, alguns fatores. O grande Alexandre o Grande, quando ele chegou, na verdade, nos últimos dias da sua vida, ele, olha, vocês podem preparar aí o funeral para mim, vocês podem preparar o caixão, mas as minhas mãos vão estar por fora do caixão, e vocês vão botar aí todas as minhas conquistas em todos os reinos que eu fiz aí, ó, vão botar para fora. Eu quero que as pessoas saibam e vejam que eu vim para esse mundo sem nada, e eu vou voltar sem nada. Isso, queridos, a gente precisa analisar uma coisa. Eu tenho que administrar o dinheiro? Tenho. Não dá para comer bife acebolado todo dia? Não dá. Então eu vou ter que comer ovo. Mas eu não posso me conformar em comer ovo todo dia. Eu tenho que ter uma revolução na minha vida. Mas eu me conformar, qual é a tua alegria? A minha alegria é ver os montes de 20, de 50, de 100. Todo mundo gosta de dinheiro, gente. Quem não gosta de dinheiro tem algum problema na vida dele. Porque é um dinheiro que vai pagar a luz, o telefone, a viagem, as passagens de avião, um bom restaurante, uma boa roupa, uma boa apresentação. Todo mundo ama o dinheiro. Isso aí, não vamos botar coisas, reprovações nesses comportamentos. Só que tem um detalhe: é eu que sou o motorista, é eu que sou o piloto. Ele não me domina, é eu que domino ele. Esse é o diferencial. É como concluindo o tópico, diz assim, ó, todos nós, Antônio José, temos uma natureza caída, pecadora, e isso é eu e você, somos nós. Nunca vamos viver sem essa natureza quando estivermos nessa dimensão, né? No andar de baixo. Quando estivermos no andar de cima é outra coisa. E a Bíblia diz assim, olha, faça morrer essa natureza terrena. Para que fazer morrer essa natureza terrena? Para você não viver uma vida avarenta, para você não viver uma vida de usura, para você não sufocar o teu irmão, que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele está dizendo, não idolatra nada. A prioridade sou eu, de todo o teu entendimento, de todo o teu raciocínio intelectual, de toda a tua força, teu poder, a tua capacidade física, mental e intelectual. Ama o Senhor dessa forma e depois o teu semelhante, o teu próximo. Mas a natureza pecadora não permite isso. Só vai permitir se eu crer na palavra de Deus e alimentar o espírito e não a natureza pecadora. Então, como é que se mata a natureza pecadora? Não alimentando o espírito. E eu, certa vez, em uma palestra, perguntei, quem é que vence, Deus, o diabo ou a natureza humana? E aí uns responderam, Deus sempre vence. Eu fico assim meio... discordo um pouco, porque imagina que você, presbítero Isaías, decide não alimentar mais o teu espírito, vai alimentar a tua carne, quem vence? Decide não dar mais lugar a Deus, dar lugar ao maligno, quem vence? É lógico que Deus é soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, tudo que tem é dele. Ninguém frustra os planos do Senhor, não é esse o ponto. A questão é que eu estou escolhendo, você fala muito na tua apresentação, no vídeo, né? No teu comentário,
o que você escolhe para você, quais são as escolhas que vão determinar as suas decisões. É isso que acontece. Fechamos esse tópico e vamos aqui ver quem está conectado conosco. Irmã Josilene Galúcio, irmã Aurelícia Ferreira, irmão Daniel Soliani, irmã Celi Araújo, Jonilson Oliveira, irmã Sônia Marinho, irmão Jacinto Batista e tantos outros irmãos, Jarlene Souza, que estão conectados conosco. Compartilhe essa live para a gente alcançar o maior número de pessoas participando conosco deste programa. O segundo tópico, eu quero dar a oportunidade ao presbítero Antônio José para iniciar o debate, os pecados do povo e sua queda. O objetivo deste tópico é ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. Você já até comentou um pouco a respeito, mas agora nós vamos ouvir o Antônio José comentar esse tópico. Queridos, eu faço uma análise baseada no seguinte, na etimologia do indivíduo, da pessoa, que outrora era chamado de Jacó. E de repente essa pessoa teve um time com Deus, teve um momento com Deus, e o Senhor, chamou ele, fez um confronto nele, ele se rendeu, e a partir daquele momento, como é que tu te chamas? Meu nome, a partir do momento, olha, o cartório do Senhor registrou lá, não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Israel vai ser o teu nome. Sabe, queridos, eu vejo algo interessante para fazer uma análise. Chegar no topo é uma coisa, permanecer nele é outra coisa. Casar é uma atitude nobre, permanecer casado é outra história. Montar uma empresa e permanecer com ela aberta 5, 10, 15 anos, meu amado, aí vem um detalhe. Todos nós tivemos um encontro com Deus. Éramos, na verdade, criaturas, passamos a ser filhos. E olhando aqui, esse protótipo da pessoa de Israel, enxergamos quem? Enxergamos eu. Enxergo vocês, enxergo nós. Isso nos mostra até, e chega a dizer o texto sagrado, que nós somos o Israel espiritual. Mas algo interessante nos deixa aí como um ponto para reflexão. Um ponto para reflexão. O homem é que desiste de Deus. Deus não desiste de você. A tendência humana é sempre, na verdade, enfraquecer, se esmiuçar, se diminuir. Ou seja, a tendência humana. Só que aí tem um detalhe de aprendizado para nós interessante. É isso que eu faço uma análise, que nós temos que olhar os formadores de opinião dos filhos de Israel, da nação de Israel. Eram quem? Porque quem eram os principais formadores de opinião de Israel? Profeta, rei e sacerdote. Eles representavam ali, o espelho da nação. E de repente se percebia que o Senhor levantava profetas para advertir reis e sacerdotes de coisas que eles estavam fazendo horríveis. O pior é uma coisa, é você ser advertido por uma causa, você ser alguém que está apontando o dedo por uma situação que você está passando, alguém está te chamando a atenção, ei, ali na frente tem um buraco, você vai cair, viu? Tu vai cair. Aí a pessoa continuar a sua história, continuar a sua caminhada e não perceber que está diante de um perigo. Israel foi advertido por dezenas de anos, mas sempre tem uma prestação de contas. E eu faço uma análise
baseada nesse comportamento de Israel, que é um comportamento intrínseco ao comportamento de caráter, de conteúdo. Porque uma coisa é a minha personalidade, o meu estereótipo, o que eu mostro quem eu sou, pelas minhas roupas, pelas minhas palavras, mas Deus conhece quem é você. Deus sabe quem é você. E agora, faça uma análise. Israel está prosseguindo de várias advertências. Reis se levantam, reis são coroados, reis são destronados, reis nascem, reis morrem. Mas Israel continua na prática. Aí é que vem um detalhe interessante. Deus não dorme. Em toda a história da humanidade, há sempre um limiar perceptível, um painel, que Deus é amor e misericórdia, mas também Deus é justiça. E aí alguém falou assim, alguém falou assim, mas irmão, tem que ver isso direito, viu? Porque todo mundo é pecador, a gente erra também, então todo mundo erra. Tu erra, eu erro, nós erramos. Gente, não vamos confundir as coisas. Eu estou falando de pessoas perseverantes nas suas próprias escolhas, perseverantes nos seus próprios erros, pessoas que realmente não querem mudar. Não querem mudar. E aí você vê que o Senhor dá até um título para essa nação de Israel. Chama ele de povo de dura serviço. Olha só, cara. Ei, você faz uma... Povo assim, ó. É obstinado. Sabe o que acontece? Quando a gente vê esse comportamento, você percebe uma coisa. Essa pessoa já tem uma mentalidade formada de que do que ela vai fazer já é o errado. É algo premeditado, é comportamento, é caráter. Eu digo sempre, presbítero, que a grande dificuldade, podemos só para a gente entender o lado humano, não que Deus tenha dificuldade, mas a grande dificuldade de Deus é trabalhar conceitos, porque você decide na sua mente aquilo que você crê. Olha só como isso é interessante. Só quem muda isso é Deus, pela sua misericórdia, através da palavra de Deus. Presbítero Isaías, continue aí. Tópico de número 2, subtópico 2, né? Continue aí nesse tópico. Olha só, as outras causas do cativeiro. Aqui a gente observa aqui esse texto, diz assim: ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4, 1, 8 e 4. Então esse texto aqui mostra como era o cenário que estava naquela época, né? Instalado naquela época, um cenário de injustiça social, de opressão aos necessitados. Totalmente indo na contramão, presbítero, do que a Bíblia fala lá em Tiago, que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e se manter incontaminado das coisas do mundo, né? Da corrupção do mundo. Aí eu destaco, inclusive, duas palavras dentro desse texto de Tiago: empatia e santidade. As duas coisas que Deus espera de nós, empatia e santidade. Quando Jesus disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Empatia, né? Então, era uma coisa que não estava tendo naquela época no povo de Israel, essa empatia, aquilo que o presbítero Antônio José já frisou aqui. Aquela questão de cobrar do próprio irmão, de emprestar e cobrar juros, aquela coisa toda, mostrava ali falta de empatia, falta de compaixão, né? Falta de bom senso, de se colocar no lugar daquele que estava necessitado naquela hora. Então, a gente observa dentro dessas outras causas do cativeiro, que é o que o salmista também já fala, que um abismo se chama outro abismo. Então, a gente olha muito na questão da idolatria, do sincretismo, que a gente deve frisar no próximo capítulo, que não foi falado no anterior, que tinha alguma coisa de sincretismo, mas vamos deixar mais para o final, porque o sincretismo é um negócio sério. Mas então não é só idolatria, não é só sincretismo, não é só ingratidão. Aqui o comentarista com sabedoria frisou a questão da injustiça
social. E aí a gente traz para os dias atuais. O papel nosso como cristãos, como igreja. Vocês sabiam que se espera muito de nós, né? As pessoas que às vezes estão ali na vizinhança, com conhecidos daquele ali, ele é crente. A gente espera que ele ajude, espera que ele faça parte dele. Porque pelo menos ele se diz povo de Deus, se diz de Deus, né? Então se espera muito de nós isso. Então é até algo assim para chamar a nossa atenção, como é que nós estamos tratando o necessitado, tratando aqueles que estão passando por uma situação difícil. Porque assim, o mundo dá muitas voltas, né, filho? Às vezes acontece da pessoa estar numa situação ali de um nível mais elevado e o mundo deu essa volta e ele foi para uma outra situação. Então é aquela questão da semeadura, né? O que eu semear, eu vou colher. Então, vamos semear coisas boas, vamos semear na vida dos outros, na vida do necessitado, na vida daquele que está precisando. E não fazer aquilo que a Bíblia fala, eu acredito que é Tiago também, né, que falava assim, diz, olha, eu não vou te ajudar não, vai lá que alguém mais lá na frente te ajuda, né? Enquanto que a bênção veio na nossa mão, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. E a bênção, a oportunidade veio da minha mão para eu fazer o bem e eu joguei fora. Eu digo, não vou fazer o bem, deixa que o outro faz. E se me permite, quero fazer uma colocação interessante aqui. Primeiro, baseado assim, vamos imaginar que eu esteja, ou nós estejamos olhando assim, ó, o comportamento dos cristãos sobre a ótica da teologia prática, né? Fala muito de amor e não viver o amor. Fala muito de fé no púlpito, por quê e tal? Expressa a palavra de Deus assim com tanta veemência. Você vê isso, inclusive eu queria só fazer um contraponto aqui. Gente, isso aqui eu não tô gritando não, tá? Isso aqui é minha personalidade, isso aqui é veemência, tá legal? Não me esforço para ser assim não. Eu sou assim, entendeu? Então, voltando ao assunto, o seguinte, quando você vê esse comportamento sob a luz da teologia prática, você vê aquela pessoa com tanta veemência falando de fé, mas na hora de abrir um negócio é um medroso. Entendeu? Na hora de acreditar, de dar tudo ali e tal, de tomar uma atitude para ter o melhor, ele é uma pessoa que se apaga. Aí, na hora de mostrar amor, nós temos que amar. Porque o texto aqui fala aqui, ó, que as outras causas do cativeiro, que era justamente o seguinte, as pessoas, elas tinham um comportamento completamente assim, ó, opressor. E eu digo que uma das características para a gente perceber se a gente ainda é cristão mesmo, pelo menos tem 3. Eu vou citar uma. Quando você vê que tudo te irrita, rapaz, isso é Deus te chamando para te orar. Quando você vê que tudo tá te aborrecendo, meu irmão, vai orar. Deus está te mostrando, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Então, quando o cristão perder a empatia por ajudar alguém, meu amigo, eu já fui pedinte. Eu já pedi coisas na rua. Eu já pedi comida na rua. Quando uma pessoa está pedindo dinheiro, é uma coisa. É quando a pessoa está pedindo comida e a pessoa não dá, é outra coisa. Tendo, não dá, é outra coisa. Muito bem, finalizando este tópico aqui que tá quente o debate, né? Eu quero só finalizar aqui e já dar início ao último tópico, porque o nosso relógio não parou, né? Infelizmente. Dizer a causa que levou Israel a essa idolatria. Observem, lembrem lá nos primórdios, que quando Deus tira o povo do Egito, diz a eles assim, não façam acordos, não se compactuem com o povo desta terra. Eu estou tirando eles de lá, mas eu não vou tirar, eu vou tirar por intermédio de vocês. Portanto, não façam pactos, não se misturem com eles, não casem com eles, não façam alianças, enfim. Eles estão saindo porque a própria Bíblia vai dizer isso, a medida da iniquidade deles chegou ao topo, ao limite. E como você fala na tua abordagem, na lição 10, que
O pecado ele tem o seu limite até o estouro da paciência de Deus. Deus ele é amor, mas ele é justiça. E aí entrou neste ponto da justiça de Deus ser feita aos povos cananeus, heteus, jebuseus, enfim, os povos daquela terra que mana leite e mel. Então a idolatria veio por esta aliança, por esta mistura, por este pacto, pela desobediência e pela incredulidade, não crer no que Deus disse. Quando vocês entrarem, construírem e prosperarem, vocês vão obedecer, vão lembrar que fui eu que vos introduzi, não foi vocês pelas suas competências, pelo recurso, não. Fui eu. Tirou Deus da situação, você fica muito vulnerável. E eu recordo do que diz o Salmo 1, né? Não conversa, não anda, não fica batendo papo com aquele que não é. Outro detalhe, não para com ele, né? Não anda, não se detém, não para. Tem lugares, tem pessoas que não vale a pena esta aproximação. Ah, presbítero Aldeci, mas você está dizendo então que o ímpio tem que ser descartado? Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o princípio é muito maior e muito melhor de ser obedecido do que qualquer uma outra razão que você possa ter. E o terceiro ponto é, não se mistura, não se detém, não anda, não se detém e não te envolva, né? Não compactua. Nós falamos aqui na sexta-feira passada sobre o jugo desigual. Enfim, o pecado da idolatria, a gente às vezes observa um irmão que caiu, né? Ele deixou, ele retrocedeu e muita gente diz, poxa, mas Satanás deu uma pancada grande nele, ele caiu. Não, ele já vem desconstruindo a sua construção ao longo, né, dos dias, dos meses, dos anos. Quando você falou, a pessoa que não ora, como é que eu permaneço de pé? Como é que eu posso fazer para não ser um idólatra, não ser um pecador praticante? Ora, se você não tem uma rotina de Bíblia, de oração e de congregar, você, que espécie de crente é? Que espécie de seguidor de Cristo é? Certamente a idolatria vai te pegar, o pecado vai te envolver, o mundo vai te envolver, Satanás, enfim. Uma vida com Deus na rotina diária é o evangelho prático que você falou agora há pouco. Mas vamos, aí sim. Você falou a questão do limite de Deus, aí eu me lembrei de Paulo falando aos romanos, né? Deus os entregou às suas paixões, Exatamente. é o limite de Deus. Exatamente. Ele chega naquele limite e não, então largo de mão aqui, pode continuar muito bem como vocês lembrado, querem. presbítero, porque não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou, Isso. os entregou um sentimento pervertido, enfim. Mas é muito séria essa questão aqui. A história dos israelitas foi em grande parte a história da idolatria. Deus muito se irou e chegou o momento de julgá-los e distribuiu ele pelas nações da terra. O último tópico, os estrangeiros ocupam Samaria. E como o presbítero Isaías vai iniciar esse tópico, o objetivo dele é salientar o sincretismo em Samaria. Vamos dar uma debatida e uma explicada nessa questão do sincretismo, porque é um assunto muito pouco tocado, eu percebo no dia a dia, essa mistura, esse pacto. O presbítero Antônio José fala muito da água benta, de colocar elementos para que a fé seja ativada, vamos dizer assim, né? Enfim. Então essa questão do sincretismo, algumas pessoas até confundem alguma coisa também com ecumenismo, né? Voltado para esse lado do ecumenismo, mas uma coisa difere da outra. Vamos dizer que esse sincretismo seja uma tentativa, né, humana de assim misturar as formas de culto, as formas de uma liturgia, assim, digamos assim, de uma adoração. Vamos misturar, não, é muito parecido aqui a tua forma de fazer um holocausto. Vamos falar do templo lá de Israel. A tua forma de fazer um holocausto é muito parecida com a minha aqui de também entregar um sacrifício aqui para os meus deuses. Então bora ver o que a gente consegue juntar aqui e a gente faz só um pacote. Então isso chama a atenção da gente nos dias atuais, assim, da gente querer como igreja, como liturgia, querer aproveitar liturgias de algumas denominações que nem cristãs são,
né, e querer trazer para os nossos dias. Eu me lembro que no texto ali de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava em Éfeso, né, as pessoas, ele passou um tempo ali pregando a palavra do Senhor e Deus começou a usar ele, né, para curar pessoas e tudo mais. Aí começaram a trazer lenços, aventais, né, demonstrando que já uma cultura daquele povo lá de usar lenços e aventais, alguma coisa. Não, bora pegar isso aqui, que é um objeto que vai representar a nossa fé. Então, se a gente pegar o lenço e pegar esse lenço e levar lá para alguém que está enfermo, isso aqui vai resolver a situação. E aí Deus permitiu que aquela coisa acontecesse, mas não tornou aquilo ali uma regra. Não se tornou um ritual. Não se tornou um ritual. Não é uma regra que agora vai sempre funcionar. Tanto é que o próprio Jesus, uma hora cuspiu no chão e passou nos olhos do cego, outra hora já usou um outro método, ou seja, ele não criou uma forma, um manual de dizer, olha, tem que seguir isso aqui. Não, ele tem várias maneiras de operar. Então, isso me chamou a atenção quando veio na revista aqui esse assunto do sincretismo, porque se usa muito hoje aquilo que você falou, né? A água, o copo de água, coloca lá na TV, lá próximo da TV, coloca foto. A gente tem que atentar para isso. Às vezes aquelas campanhas assim dos 7 dias, alguma coisa nesse sentido, para a gente não estar caindo nesse erro do sincretismo, de estar pegando algumas coisas de outras culturas, de outras religiões, como eu frisei, que nem são às vezes cristãs, e a gente está querendo adaptar. Então esse sincretismo vem ser essa adaptação a essas liturgias, essas formas de adoração, forma de culto, trazer para a nossa própria liturgia. Não existe, claro, que como eu já frisei, Jesus não deixou um manual pronto, dizendo assim, olha, o culto tem que ser exatamente assim, começar com oração, 3 hinos da harpa. Nós adaptamos isso daí para nós usamos isso daqui, né? Isso é o nosso o estilo assembleiano de ter uma liturgia de um culto. Né? Vai ter outro que vai ter de um outro jeito, não tem problema nenhum nisso. Agora, o problema são esses misticismos, né? Essas coisas de às vezes se apegar a alguma coisa que chega a ser, tem uma palavra mais específica, que seria tipo assim, eu tenho um amuleto, ou eu tenho algo que eu tenho que andar com aquilo para representar a minha fé, representar aquilo que eu creio, né? Então vamos ter cuidado um pouco com isso, mas fiquem à vontade. Antes de passar ao presbítero Antônio José, que vai continuar comentando, nós já estamos com o horário já próximo ao término, mas a questão do sincretismo, do tocante há um ditado que a gente ouve muito, mas Deus é um só. Deus é um só. Aí eu pergunto, todos os caminhos levam a Deus? No tocante ao debate, ao que nós estamos falando, não há um Deus só. Porque se uma pessoa está adorando e diz que está adorando a Deus, não condizente com tudo aquilo que a Bíblia ensina, mostra, fala da perfeita adoração, Saul acabou se condenando por não entender esse processo e ouvir uma dura repreensão de Samuel quando disse assim a Saul: tem porventura Deus prazer em sacrifícios, em holocaustos? Quanto tem eu, o Senhor, em que me obedeça? Olha só como isso é sério. Então, Deus é um só. Pode ser que o Deus que você esteja adorando não seja o meu, o único verdadeiro Criador dos céus e da terra. E os caminhos que você está indo a Deus também pode não ser o meu, de João 14,6. Jesus é o caminho. Então, nesse tocante, há um politeísmo muito grande em pessoas equivocadamente adorando a Deus, adorando a Deus de forma errada. E esse é um tocante muito, não dá tempo para a gente entrar. Paulo toca no assunto na carta de Romanos, falando que nesse tocante há uma ignorância muito grande no povo de Israel. Mas essa ignorância um dia vai cessar e eles vão reconhecer, enfim. Mas eu não vou cutucar não, porque senão não dá para a gente... Agora, essa questão da idolatria, né, no que diz respeito a Israel... Parece que eles conseguiram reconhecer que só há um Senhor, né? É claro que não reconheceram o Messias, não aceitaram o Messias. Como nação, né? Como nação. Mas assim,
nesse sentido assim de ter abandonado a idolatria, eu acredito que houve uma vitória aí, né? Então faça um arremate aí, presbítero Agora, Antônio. vocês estavam falando aí, eu fiquei fazendo uma análise, uma leitura sobre o mundo espiritual. O marketing principal do diabo ele faz questão de que as pessoas acreditem que ele não exista. Número 1. Número 2, o que eu quero pontuar é o seguinte, é que quando você olha quando você vê assim, esse cara aqui é um ateu, esse cara passou por uma igreja evangélica, foi um católico conservador, foi um evangélico fervoroso, teve as dificuldades da vida, sei lá o que aconteceu, e escolheu ser ateu ou ser à toa, não sei o que é. Mas eu digo uma coisa para vocês, nós estamos vivendo uma crise de fé, no sentido de acreditar nas coisas de Deus, nos milagres de Deus, nas promessas de Deus, uma crise de crença, e eu estou falando isso com muito respaldo. Por quê? Por que, Antônio José? Porque o que acontece é o seguinte, quando nós olhamos, vivemos assim as pessoas elas estão estão na igreja há muito tempo, tá? Porque existe uma grande diferença entre religiosidade para espiritualidade. Às vezes a pessoa ela estar ali, presente nos cultos de domingo, presente na reunião tal, mas você vê que aquilo ali se tornou o quê? Um monólogo, um comportamento religioso. A espiritualidade é uma mente renovada a cada dia. Aí é que vem o X da questão, que muitos líderes neopentecostais, eles vendo tudo isso, vendo a crise de crença, que o mundo passa por isso, crise de fé, as pessoas, olhem só o que Jesus falou para Tomé, porque tu viste, tu creste, mas muito mais bem-aventurado vai ser aquele que não viu, mas creu. Isso caracteriza o quê? A fé, ela tem pontos de respostas. Aí alguém diz assim, mas na década de 80, de 60, surgiu uma igreja tal, que ela usa água benta, usa arruda, usa o sal grosso. O líder que introduziu isso na igreja, e vários outros líderes replicaram no comportamento das suas igrejas, assim, dizer o seguinte, é mais fácil o mundo ou as pessoas acreditar naquilo que estão vendo, pegando, apalpando-se, enquanto que o melhor e o mais renovador do coração é o TSD. Alguém disse, Antônio José, o que é o TSD? Tempo sozinho com Deus. Abre a porta do teu quarto, entra nele e lá tu fala em secreto. Meu amigo, quando tu fechar os teus olhos, tu tá se desligando do mundo físico e tá se abrindo para o mundo espiritual. Ali é tu e Deus, é tu e a tua fé. Aí tem um detalhe interessante, usando uma aplicação da teologia prática da vida espiritual, é que nós somos desafiados a fazer as coisas de forma bem diferente, inclusive não seguindo esses comportamentos, esses conceitos. Amém. Só me as considerações, permita as considerações aqui. Só para frisar aqui o papel do professor da escola dominical no que diz respeito a essa formação de opinião. Como pesa sobre os nossos ombros como professor essa formação de opinião. Aproveitando a questão da aula na escola dominical e desse assunto mais especificamente do sincretismo religioso, e frisar essa questão de não se prender muito a essas coisas. Eu me lembro de uma vez no interior, estava conversando com filho e a senhora mais idosa,
e aí eles falando a respeito de alguma coisa com relação à cura que tinha tido na família e tal. Aí o filho disse, olha, mas isso aqui foi Deus. Ele disse, não, foi Deus, mas eu tinha orado para São Damião e eu acredito que São Damião também agiu aí. Ou seja, era uma pessoa que tinha se convertido a Cristo, mas tinha ainda uma crença no São Damião. Então, eu digo assim, essa preocupação de nós termos a questão de aproveitar a sala de aula, aproveitar o ensino, para ir falando um pouco dessas coisas que se aprende nas religiões anteriores que a pessoa fazia parte. Aquilo ali, eu continuo acreditando naquela superstição, naquele negócio. Então, aproveite para falar um pouco sobre essa questão aí e tirar algumas coisas que não edificam. Amém. Posso fazer? Postando. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Antônio José, sou presbítero aqui na cidade de Santarém, sirvo a Deus aqui no TC, Templo Central, e tem um canal que tem um nome no YouTube chamado Fé e Determinação. Vou dar uma turbinada nesse canal, nos vídeos, Facebook, Instagram, e eu tenho uma característica que é uma coisa do meu DNA. Eu tenho muito isso da motivação na fé cristã. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, coloca Fé e Determinação. Você vai ver uma pessoa muito bonita, é claro, com muita humildade. Eu já fui feio, mas você coloque lá, se inscreva no meu canal e faça parte dessa história. Obrigado. Peço desculpa alguma coisa. Quero agradecer, Nós que tá? agradecemos. Quero agradecer, gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, tá? Agradeço, Obrigado. presbítero Antônio José, muito obrigado por atender o nosso convite, Isaías, presbítero Isaías. Mateus, muito obrigado, meu irmão. Estamos aqui agradecendo a todos os irmãos que ainda estão conosco conectados. Deus abençoe a todos. E dizer para você, se você quiser continuar neste debate, é só estar conosco no domingo pela manhã, a partir das 8h30. Nós estamos em todas as congregações da Assembleia de Deus de Santarém. Fica com Deus e até a próxima sexta-feira. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Daqui pra frente agora. Olho pra você.